Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, civil da SA Soluções de Engenharia. E neste vídeo eu lhe pergunto, o que a compressibilidade do solo tem a ver com a durabilidade das estradas? Depois da vinheta a gente conversa. Veja bem, a compressibilidade do solo não afeta apenas estradas, né? Ela afeta estradas, residências, retroáreas, galpões, ou seja, tudo que você construir num local onde no solo de fundação você tem solos moles, se você não trata de forma correta ou se você negligencia esse tratamento, você pode ter surpresas futuras durante a vida útil do processo, porque a gente sabe que o recalque desse solo ele é muito lento, ele pode levar muito tempo, então você vai sofrer ao longo do tempo simplesmente por negligenciar a sondagem, não fazer sondagem ou reaproveitar sondagens. Então veja, eu fiz um vídeo agora há pouco sobre sondagem SPT. Eu vou deixar aqui em cima o link, se você quiser assistir, vá lá, que eu acho que é muito interessante, beleza? Então veja, o que a compressibilidade do solo afeta a estrada? Como eu falei, estradas, casas, galpões, qualquer coisa, né? Especialmente as do DENIT, voltadas para obras viárias, definem que solos moles como sedimentos finos com altíssima compressibilidade, baixa resistência ao cisalhamento e permeabilidade reduzida, né? Então, a gente sabe que a resistência do solo mole é ao cisalhamento, né? Ou seja, será que isso aqui poderia ter sido evitado? Será que isso aqui foi falta de sondagem? Ou teve o azar daquelas quantidades de sondagem não pegar esse ponto de solo ruim? Tá? Agora, a gente tem que entender que se você começa um processo de recalque, você vai ter problema. Então, não adianta você simplesmente esperar o fato acontecer. Quanto mais você espera, você pode ter uma surpresa muito desagradável. Por quê? Vamos ver aqui. A compressibilidade do solo mole é a capacidade do solo argiloso, saturado e orgânico, reduzindo seu volume de sobrecargas, como estradas, aterros, fundações, resultando em recalques. Esse processo lento é causado pela expulsão da água dos vazios, tipicamente de solos com alta umidade e baixa resistência, gerando grandes deformações. Então você tem dois sistemas. Primeiro, alta deformabilidade e problema de estabilidade. Então, você pode ter uma alta deformabilidade e no fim virar um problema de estabilidade. Ou já ter rapidamente um problema de estabilidade e ter um rompimento. Ou seja, você aqui tem recalques elevados e muito lentos, e aqui você tem recalques abruptos, repentinos e catastróficos. Então você veja que muitas vezes a gente tem uma estrada que ela vai recalcando, vai recalcando, vai recalcando, e a gente não vai fazer nada. Daqui a pouco ela rompe, né? E mesmo assim, o que a gente percebe nessa alta deformabilidade, você vê aqui essa estrada onde o encontro da ponte está tendo recalque, claro, a ponte em fundação profunda não está tendo, então você vai ter esse impacto, que às vezes tem que gerar até redução de velocidade para que os carros não percam a estabilidade. Aqui você vê uma estrada que é um tobogã para criança, aqui você vê uma estrada que é um tobogã para adulto, e aqui você vê uma estrada que é um tobogã para radicais. Então você veja que se você não faz nada, você vai continuando o processo e você vai ter cada vez mais problemas na sua estrada ou casa, ou quer que seja. Porque veja, quando você começa a ter um recalque na sua estrutura, é feita uma fissura. Quando aparece uma fissura na sua estrutura de concreto armado, saiba que você vai gastar dinheiro para recuperá-la de alguma forma. Principalmente se o ambiente for muito contaminado, com cloreto ou dióxido de carbono. Então veja, se você começa um processo de recalque, saiba que você vai gastar dinheiro naquela situação. Porque veja, aqui, você vê um problema de uma retroárea que ela rompeu. Será que esse solo apenas rompeu ou ele começou a dar sinais de recalque e não se fez nada? Mesma coisa a gente vê nessa cabeceira da ponte, que vocês viram aqui a cabeceira da ponte do lado de cá, que ela estava com recalque tendo um processo de desnivelamento. Mas só que foi deixando, pode acontecer algo nesse sentido. Aqui, uma estrada rompeu ainda na execução, ou seja, provavelmente você começou um processo de aterro ou fez um processo de adensamento mal executado e ela rompeu ainda na execução ou ela rompe depois da execução. Agora, o que a gente tem que saber é o seguinte, independentemente de ser numa estrada, ou numa residência, ou num galpão, ou numa retroárea, você vai gastar muito dinheiro para recuperar essa situação. Ou seja, quanto mais você espera, mais você vai ter custo na recuperação desse processo. Então, se você começou um processo de recalque, já procure um especialista para você tomar uma atitude. Porque antes de acontecer uma coisa, um sistema desse aqui, você pode recuperar de alguma forma. Tá? Então, é procurar um especialista para que a gente possa resolver esse problema, ok? Porque o solo mole é compressivo. Aí vem.
O solo mole é altamente compressivo, principalmente por ser constituído por camadas argilosas saturadas com alto teor de umidade e baixa permeabilidade. Sob cargas, construções, a água contida nos vazios é expulsa lentamente, causando recalques, assentamentos, significativos e prolongados no tempo, conhecidos como adensamento. Ou seja, na realidade, quando você deixa o seu solo mole lá sem nenhuma intervenção ou uma intervenção mal feita, ele continua adensando. Então, se você fizer um adensamento prévio, com um adensamento que supere a carga da sua estrutura, você não vai ter problemas lá na frente. Por isso que eu digo, é sempre bom tecnologias que realmente resolvam, como é o caso do CPR Grout, ou você procurar um especialista para arrumar uma forma de você recuperar isso antes que tenha um sinistro, como eu mostrei no vídeo passado, no slide passado. Principais razões da alta compressibilidade. Geralmente compostas por argilas orgânicas e tufas com muitos poros preenchidos com água e ar. Então, se você tem, vamos supor, pedaços de solo e muito ar e água, você tem grande espaço para você ter essa compressão, para você ter esse adensamento no seu solo mole. Baixa permeabilidade. A dificuldade da água sair dos poros, baixa permeabilidade das argilas, retarda a estabilização do solo, resultando em recalques lentos e contínuos. Vazios elevados. A estrutura do solo é fofa ou muito porosa, permitindo a grande redução de volume quando a água é expulsa. Ou seja, você está vendo aqui, ó, partículas, isso aqui são as partículas de solo, aqui água nos vazios e ar nos vazios. Aqui ar nos vazios e água nos vazios. Você percebe que ela tem uma grande quantidade de material que não é sólido, ou seja, todo esse vazio com carga, ele vai sendo expulso lentamente, paulatinamente. E às vezes você chega a um ponto de perder a resistência ao cisalhamento e ela romper, né? Então, veja, como evitar ou mitigar futuros recalques? Óbvio, ensaios geotécnicos para solo mole. Por quê? Solo mole tem baixa resistência, alta compressibilidade, baixa permeabilidade, exemplo, argila mole, sítios orgânicos, tufas e lodos, etc. Então veja, normalmente o que se faz quando a gente vai fazer uma execução, uma construção, é fazer o ensaio do SPT, que é uma sondagem a percussão, tá? Então, pelo menos fazendo a sondagem e a percussão na quantidade apropriada, conforme a norma, a gente tenta se cercar sabendo a profundidade, onde é que está o solo resistente, para que a gente possa realmente entender qual é a capa do solo mole, se a gente vai fazer uma estrutura, se a gente pode fazer fundação profunda, se a gente tem que fazer o tratamento desse solo, como é um caso de estrada. Então, tudo isso faz com que a gente comece a cercar o problema para que possa ser resolvido de uma forma correta. Mas esse aqui é apenas um ensaio, né, que determina a resistência à penetração do solo através do índice de golpes, o N, fornecendo perfil de resistência e permite coletar amostras. Mas também tem outros ensaios. Quanto mais ensaio a gente faz naquele solo, melhor subsídio a gente dá para o projetista para que ele possa fazer um trabalho bem feito para que você não tenha problema no futuro. Ou seja, você pode fazer amostragem deformada, coleta de amostras deformadas para ensaio de laboratório preservando as características do solo. Você pode fazer também ensaio de cone, CPTU, que mede continuamente a resistência de ponta, atrito lateral, a poropressão e indica estratigrafia, resistência e comportamento do solo mole. Você pode fazer ensaio de palhetas, vem teste que determina a resistência não drenada em solos moles ou muito moles. Você pode fazer ensaio de latômetro, DMT, avalia o modo de deformação, o índice de material útil para análise de recalque e também ensaio de laboratório, como adensamento, cisalhamento triaxial, que determina as propriedades de deformação de adensamento, resistência do solo mole. Ou seja, para que tudo isso? Qual a importância dos ensaios? Caracterização do solo. Quando você faz, quanto mais ensaios você faz, melhor você determina como é que é aquele solo, as características dele. Segundo, parâmetros para o projeto. Você entrega, quanto mais ensaios você entrega ao projetista, mais fácil é para ele dimensionar a fundação ou o tratamento daquele solo. E terceiro, segurança e desempenho. Então você percebe que na realidade a gente tem que entender que se você vai fazer uma construção e o solo de fundação é mole, você tem que tratá-lo. Não adianta você jogar por debaixo do tapete, porque se você tem uma capa de solo mole, saiba que ele vai lhe dar problema se você não tratá-lo antes. Antes ele é um desafio, depois ele vira um baita problema com alto custo de solução. Beleza? Veja bem, eu vou deixar aqui uma tabela para vocês, que vai estar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link, onde você pode pegar e caracterizar o solo a depender do SPT de cada um, do N do SPT. Beleza? Então veja,
Entendendo o solo de fundação, entender o solo de fundação é um caminho para estradas de qualidade, não só estradas, como casas, galpões, retroáreas, qualquer coisa que você for fazer que tenha um solo mole, ok? Então é isso que eu queria falar para você, não é nenhuma aula de geotecnia, mas é apenas a gente entender que se a gente tem um solo de fundação mole, a gente tem que tratá-lo, ou senão a gente vai depois tratá-lo com um custo mais alto ou até abandonar a estrutura, se for o caso, beleza? Então, se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe, faça como eu disse, compartilhe esses nossos vídeos com seus amigos para que eles possam saber que nós voltamos para o canal do YouTube, para cada vez mais a gente poder debater engenharia e ter uma engenharia de mais qualidade aqui no nosso Brasil e no mundo todo, que a internet é para todo mundo, beleza? Então, aguardo você no próximo vídeo. Até lá, forte abraço.